das lutas, tudo bem com vocês? Não é de hoje que a gente bate na tecla do lutador milionário que vive o conflito entre degustar da vida boa e seguir o sacrifício da vida e a carreira de atleta. Me digam vocês, com a conta lotada de dólares, vocês teriam a mesma disposição de levantar da cama todo santo dia para sair na mão com cada membro da sua equipe, fazer dieta e abdicar das tentações do que é viver do bom e do melhor? Não é fácil. E Dustin Poirier entrou no hall dos lutadores que não precisam mais do MMA para sobreviver há muito tempo. Já disputou o cinturão do UFC por 2 vezes, já foi campeão interino dos leves e já estourou por 2 vezes o champanhe no que Conor McGregor eternizou, definindo como The Red Night Panty, ou Noite da Calcinha Vermelha. Então se tem uma coisa que o Dustin não precisa hoje é dinheiro. Mas uma vez que você sobe de patamar é muito difícil você voltar e dar um passo atrás. Segundo o veículo Total Sportal, Dustin Poirier foi o lutador mais bem pago do UFC 291, arrecadando 1,4 milhão de dólares. Então, depois de ser derrotado por Justin Gaethje com uma pernada antológica em Salt Lake City, a pergunta que fica é: o que será do futuro do diamante? Antes, eu lembro que se você ainda não está inscrito no canal Encarada, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos assim que eles forem ao ar. Falta menos de 5 mil inscritos para a gente chegar aos 200 mil inscritos aqui no YouTube, então eu conto com a ajuda de vocês. Se você já está inscrito, é só largar o like que já vai ajudar muito o nosso conteúdo. Dito isso, vamos ao que interessa. Se você parar para pensar, vai lembrar que depois que enfrentou o Conor McGregor por 2 vezes consecutivas, Dustin Poirier sempre escolhe muito bem qual o seu próximo passo dentro do octógono. Um dos efeitos de ter alcançado a sua popularidade, principalmente a garantia financeira que hoje ele tem, é saber muito bem onde ele pisa. Ele não precisa mais arriscar seu futuro contra futuras promessas da categoria ou aceitar lutas pouco lucrativas. O Dustin Poirier, depois que enfrentou o Conor McGregor, fez apenas mais 3 lutas, uma em cada ano. Primeiro ele disputou o cinturão e foi finalizado por Charles do Bronx na disputa de título dos leves. Uma disputa pelo ouro, pelo título mundial, não importa o dinheiro que você tem, você nunca vai negar. Depois enfrentou Michael Chandler no Madison Square Garden em Nova York, um rival interessante que entrega as boas lutas nos maiores eventos do ano. Ele também não escolheu essa luta à toa. Por último, ele aceitou fazer uma revanche contra um cara que ele já tinha vencido, só que pelo BMF Title. Fale o que quiser falar do cinturão inventado pelo UFC, mas é o tipo de peça, o tipo de conquista que qualquer lutador gostaria de colocar no seu legado e na sua estante de casa. Em resumo, o Poirier não luta mais só por lutar, precisa ter um título mundial em jogo, ter um grande evento para ele participar contra um grande rival, ou então ter algum tipo de bônus extra. O problema é que a derrota do último sábado, ainda mais da forma como ela aconteceu, jogou o Dustin num escuro de incerteza sobre seu futuro. Diante de um dos lutadores mais empolgantes de todos os tempos, homem que ele nocauteou 5 anos atrás, Poirier sabia que mais do que o BMF Title estava em jogo também uma nova corrida pelo título dos leves. Apesar de ter começado bem na luta, atacando menos, mas de forma mais consciente, o Poirier sabia que estava diante de um rival para lá de perigoso, que aprendeu a ser menos inconsequente e mais calculista nos seus ataques. O que ele não sabia era que o Gaethje tinha adicionado a seu arsenal um chute mortal que, quando conectado com exatos 60 segundos do segundo round, o mandou para o multiverso. Cena horripilante, derrota dura e futuro completamente incerto. Em entrevista ao programa The MMA Hour, o Poirier tentou descrever o que ele sentiu depois de perder na revanche contra o Gaethje. Eu tô apenas de coração partido, eu trabalhei duro demais, mas luta é assim. Eu sinto que eu sou um lutador melhor do que ele. Contra o Khabib ele era melhor. Eu sinto que perdi para um cara que eu sei que sou melhor. E isso machuca. Mas luta é isso e as coisas são como são. O que eu posso fazer? O americano ainda deixou claro que como sua primeira opção para o próximo passo na sua carreira, se ele pudesse escolher, seria obviamente a trilogia contra o Justin Gaethje. O que eu acho muito difícil que vai acontecer. Porque o Gaethje, da forma como ele venceu o Dustin Poirier, o UFC dificilmente vai dar essa trilogia imediata. E todo mundo, convenhamos, se você fosse o Gaethje, você vai sustentar a sua posição. Ele está muito bem posicionado na categoria agora. Ele só abriria a mão de esperar pelo vencedor de Charles do Bronx versus Islam Makhachev por um nome como Conor McGregor. Com esse passo atrás, o Dustin Poirier foi perguntado na coletiva de imprensa após o UFC 291 se sentia algum tipo de motivação para enfrentar rivais em ascensão na categoria dos leves. E a resposta foi curta e direta: não. Então o que Poirier pode fazer a essa altura do campeonato para continuar lutando? Um caminho que eu enxergo para o futuro do americano, que se encaixa muito bem nesse perfil que ele adotou nos últimos tempos, de novidade, retorno financeiro e conquistas adicionadas ao seu legado, é uma subida para a categoria dos meio médios. Poirier já falou no passado sobre lutar até 77 quilos. Subindo de peso, ele renovaria a sua moral e poderia colocar algumas lutas do seu interesse na mira. Para começar, Nate Diaz. O gangster de Stockton enfrenta
enfrenta Jake Paul numa luta de boxe que acontece nesse sábado em Dallas, Texas. É um confronto que vai colocar em jogo o valor de mercado do americano. E o Nate já deixou muito claro que ele quer voltar ao UFC. Depois da luta contra Jake Paul no próximo fim de semana, ele não tem mais nenhum vínculo, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Se ele vencer, seu valor de mercado sobe. Se perder, ele desce. Em qualquer um dos dois cenários, a sua volta para o UFC é completamente possível. Vale lembrar que Nate e Poirier já estiveram escalados para se enfrentarem no UFC 230 em 2018. Os dois chegaram até a se encarar numa coletiva de imprensa em Nova York, mas acabaram não se enfrentando por conta de uma lesão de Dustin, somada ao bate-cabeça de Dias com o UFC. Uma outra opção seria Colby Covington. O língua solta vai enfrentar Leon Edwards na disputa de cinturão na categoria dos meio médio, que acontece no UFC 295 em Nova York. Se perder, cai muito bem como opção para o futuro do Dustin Poirier. Vale lembrar que eles são ex-companheiros de American Top Team e nos últimos tempos têm trocado muitas farpas na internet. O UFC inclusive ofereceu essa luta para o Poirier depois que o americano perdeu para o Charles do Bronx, e na época o Dustin aceitou, mas por algum motivo não saiu do papel. Por fim, Conor McGregor é sempre uma opção. O cara simplesmente não tá nem aí para o Michael Chandler e cada vez fica mais difícil acreditar que essa luta vai acontecer. E segundo o próprio Poirier, as suas duas lutas contra Conor McGregor em 2021 somadas venderam 3,4 milhões de pay-per-views. Depois da lesão bizarra do irlandês no último encontro, os dois já deixaram muito claro publicamente que eles gostariam de fazer um novo confronto. E todas essas opções que eu falei na categoria dos meio médios atendem à questão de retorno financeiro e popularidade. Porque seja nos leves ou nos meio médios, o Poirier vai ter que remar contra um bando de tubarões, e a essa altura do campeonato não parece que o cara está mais disposto a isso. Se o Dustin Poirier quisesse se aposentar hoje, ele poderia fazer isso tranquilamente. Então ele vai procurar lutas que tenham algum tipo de interesse, uma rixa pessoal, algo mal resolvido e algo que lucre bastante dinheiro, porque ele já chegou no patamar, como eu falei, que ele não vai mais voltar atrás. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês gostariam de ver no futuro de Dustin Poirier? Comenta aí.